As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas. O Salão da Associação Cultural e Recreativa de Carvais de Figueiredo esteve completamente lotado, com cerca de uma centena de pessoas naquele que foi o primeiro passo para a resolução de um problema de décadas, a requalificação da Estrada Nacional 110 e respectiva envolvente desde São Lourenço até à rotunda para a zona industrial de Tomar. Para além da maior segurança que será conferida a peões, com a colocação de passeios, a obra irá dotar aquele troço com água e saneamento, iluminação, gás, entre outros serviços. Estima-se que esteja em causa um investimento na ordem dos 9 milhões de euros e pretende-se que o projeto se comece a transformar em realidade no primeiro semestre de 2025. A Hertz marcou presença nesta apresentação e falou com o Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, que apontou agora para a necessidade de chegar a acordo com os diferentes proprietários dos terrenos intervencionados, desde logo para evitar expropriações litigiosas. Este é um passo que achámos importante fazer, portanto, uma apresentação à comunidade, que no fundo antecede um contacto mais personalizado que depois vamos, entretanto, iniciar com, nomeadamente, os proprietários que são confinantes com a via, porque neste momento já estão identificados, portanto, em cada parcela, qual é a porção dessa parcela que vai ser preciso expropriar, aquilo, sendo que o expropriar é o processo, mas pode ser naturalmente a bem, por acordo, é o que mais desejamos e felizmente é o que quase sempre tem acontecido nas várias obras que temos feito. Se não for possível a bem, pois então há um processo de expropriação, enfim, por outras vias, mas, portanto, há esse processo que é preciso fazer. Em alguns casos será apenas uma pequena parcela de terreno, poderá haver situações, vai haver com certeza situações em que será necessário também demolir alguns muros, fazer algumas, e naturalmente depois o município assume a reconstrução do muro, desse muro no local depois apropriado, naturalmente na cota que estiver apropriada em relação ao eixo da via. Portanto, há aqui um processo e como dizia, este é o momento que antecede isso e claro, há aqui a possibilidade, não só hoje, de colocar algumas questões ou mesmo alguma sugestão, mas ainda uma fase em que, porque mesmo nós tecnicamente no município ainda vamos numa fase agora mais fina a avaliar uma outra questão, mas há esta fase, no fundo, portanto este é um projeto que está, chamemos-lhe assim, feito na generalidade, mas estamos agora na fase das especialidades em que cada uma das entidades que tem e deve pronunciar-se, estou a falar, por exemplo, da EPAL, porque vai ser necessário substituir a conduta de água que é ainda em fibra de vidro e, portanto, há que substituir toda essa conduta, as águas de Val do Tejo porque se vai colocar o saneamento, a E-Redes porque toda a iluminação vai ser alterada, enfim, há um conjunto de entidades que se vão pronunciar sobre a sua componente e, portanto, há de facto aqui ainda um processo que ainda vai demorar algum tempo e onde, efetivamente, algumas afinações vão, com certeza, ser feitas. Augusto Barros era o rosto da felicidade. O presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que reside precisamente em Carvais de Figueiredo, não escondeu a emoção porque este problema de décadas está com luz ao fundo do túnel. Hoje é o início de uma avançada que esperamos que em 2025 a obra vá começar. Portanto, isto agora vai ter muitas voltas, vai ter muito contacto com pessoas para expropriação, para mentalizar as pessoas que, de facto, ao aderirem a este projeto, estão a aderir a uma causa que a gente há muitos anos anda a tentar, há mais de 30, 40 anos que nós andamos a lutar por este, que é um fim que nós temos que ver que é a única estrada nacional de acesso à cidade que continua tal igual que estava há 20, 30 anos. Não tem condições. Portanto, nós temos as algarvias que foram retificadas a uma parte, temos a parte de 110 Norte que está impecável, e agora temos o nosso direito de termos também as nossas estradas com condições de todas as infraestruturas como deve ser. Talvez por sermos a última, desejamos que isto fique tudo como deve ser para bem de todos. Não é só nós, já temos uma certa idade, mas é para os nossos filhos, para os nossos netos, para quem cá mora e cá fica. Portanto, eu espero que esta obra seja uma obra mesmo para arrancar e para arrancar de vez e que, de facto, hoje tenha o primeiro início de um bom sinal. Sim, eu acho que estou convencido que vai haver um bom senso, apesar de haver algumas reticências de alguma parte, de alguns lados, mas estou convencido que vai haver um bom senso, da grande parte, 70%, 80% vai haver bom senso, porque as pessoas estão fartas, saturadas de apanhar sustos nesta estrada. Não é só quem anda a pé, até propriamente de carro,
Quem sai de uma passagem não tem condições, que vai para aqui ou para lá. Ora, portanto, acho que isto será um bem geral, será um bem para todos, e nem um metro ou dois de terra que vai fazer falta, porque isso muitas vezes é um ditado, a terra é muita e a gente quer condições para viverem. Sem condições não é uma vida, passa a ser um tormento, que é o que tem sido ao longo destes anos todos. O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Vila Nova de Barquinha, deteve em flagrante um homem de 33 anos por furto de veículo no concelho. Na sequência de uma denúncia a dar conta de um furto de um veículo, os militares da Guarda iniciaram diligências policiais a fim de localizar a viatura furtada. No seguimento da ação foi possível localizar a viatura numa rua do concelho de Vila Nova da Barquinha e o condutor, ao perceber-se da presença da Guarda, iniciou a fuga, colocando em perigo os utentes da via, pelo que foi interceptado e detido. Momentos depois da ação resultou a apreensão do veículo, um telemóvel, 4 chaves falsas, presumivelmente utilizadas para a concretização de furtos de veículo. O detido com antecedentes criminais por furto de viatura e em estabelecimentos foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Rádio Hertz, a primeira a informar. Rádio Hertz, informação. O Conselho Municipal de Segurança do Entroncamento esteve recentemente reunido para apreciar detalhadamente o tema da segurança na cidade, tendo merecido destaque um conjunto de situações que nas últimas semanas foram do conhecimento público e que contribuíram para acentuar a sensação de insegurança. Na ocasião foi confirmado que a generalidade dos episódios de insegurança registados na cidade resultaram da ação de um grupo restrito de indivíduos que a PSP já identificou e que, entretanto, foram presentes a tribunal. Em declarações prestadas à Hertz, o presidente do município do Entroncamento referiu que a situação de insegurança relacionada com este caso está em vias de ser totalmente sanada, uma vez que já foi emitido mandado de detenção contra o último membro do grupo. Jorge Faria referiu ainda a necessidade de reforço dos meios da PSP para se evitarem situações de insegurança no futuro. Bom, nós reunimos, como aliás reunimos todos os trimestres, temos feito regularmente reuniões de acompanhamento do Conselho Municipal de Segurança e obviamente que nós fizemos uma reflexão aprofundada com a participação dos vários membros do Conselho, nomeadamente o comandante da PSP, a senhora representante do Ministério Público, o senhor presidente da Assembleia, enfim, e outros conselheiros que quiseram intervir, acerca da situação de insegurança no entroncamento, que é uma situação que nos preocupa e que é uma situação que, como nós também transmitimos no comunicado que emitimos, que está devidamente sinalizada pelas autoridades e que, ao longo destes meses, houve um trabalho profícuo no sentido de, como disse, identificar os autores, levá-los, apresentá-los a tribunal e o tribunal, o Ministério Público, desenvolver as demarches legais para que os mesmos possam ficar em prisão. Nem sempre acontece a primeira situação que são presentes a tribunal, são as regras legais com que vivemos, mas posso dizer que era um grupo muito, muito pequeno de pessoas devidamente identificadas, a maior parte delas ligadas a problemas de grande consumo de droga. Dessas 4 pessoas, 3 já estão em prisão preventiva nos últimos tempos, nas últimas semanas, e uma 4ª, com certeza que acontecerá o mesmo na medida em que o Tribunal já emitiu os competentes mandatos de prisão e, portanto, logo que for encontrada essa pessoa, será também, obviamente, detida em cumprimento das ordens do Tribunal. Pensamos que com isso todo este problema de grande insegurança que tem acontecido será muito diminuído, porque apesar também dos meios exíguos que são conhecidos relativamente aos elementos da PSP, o trabalho foi feito no sentido dessas pessoas serem detidas. Nós continuamos atentos, continuamos também a solicitar, quer à senhora Ministra da Administração Interna, quer à Direção Nacional da PSP, e ainda recentemente o fiz junto do Sr. Primeiro-Ministro, para que reforçarem o número de efetivos da PSP, mas enfim, os que estão fazem o seu trabalho e fazem-no com zelo. Rádio Hertz, informação.
Modelo integrado de policiamento de proximidade da Esquadra Policial de Abrantes desenvolveu mais uma ação de sensibilização sobre a temática prevenção da violência e abordagem dos episódios de violência, integrada no programa Saúde em Segurança, que se realizou no Hospital de Abrantes, integrado no Centro Hospitalar do Médio Tejo. Participaram na ação cerca de 75 profissionais de saúde, das demais diferentes categorias, desde clínicos, pessoal de enfermagem e auxiliares de ação médica. Este tipo de ações visa prevenir situações de alteração da ordem pública nos serviços de atendimento permanente, nomeadamente nos serviços de urgência, fornecendo conselhos que ajudam a detectar e prevenir a ocorrência de episódios de violência contra estes profissionais que ali desenvolvem a sua missão, bem como os demais utentes dos serviços hospitalares. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. Em funções desde 2 de setembro, a equipa técnica multidisciplinar do projeto Rede Social, promovido pelo município de Orém, está instalada no Centro Comunitário de Voluntariado e está já a funcionar em pleno. O Radar Social, projeto financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência, tem como objetivo primordial apoiar a identificação e acompanhamento de pessoas que se encontram em situação vulnerável, com o intuito de encontrar respostas personalizadas e adequadas a cada situação. O programa visa também a constituição de um sistema integrado de georreferenciação social e a capacitação dos territórios, que permite uma ativação das respostas e otimização dos recursos, capaz de trazer maior eficácia à ação das entidades locais. A equipa multidisciplinar do Radar Social é constituída por uma técnica superior do Serviço Social e 2 técnicas superiores de Psicologia, que continuarão a promover políticas sociais de âmbito municipal, com o objetivo de responder às necessidades dos municípios do concelho de Orém. O Radar Social está em funcionamento nos dias úteis das 9 às 17 horas. Rádio ERTE, a primeira a informar. Numa organização da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas do Médio Tejo, no contexto do centenário de Alexandre O'Neill e dos 50 anos do 25 de Abril, o Cineteatro Municipal de Constância recebeu nesta sexta-feira o primeiro encontro de bibliotecas públicas. O evento teve como objetivo destacar a centralidade das bibliotecas públicas como alicerces ao acesso à informação e ao conhecimento, ao pensamento plural, à participação informada e ao incremento do espírito crítico e das literacias. Nesse sentido, foram abordados temas como a importância da literacia da informação, papel das bibliotecas públicas e a atuação dos bibliotecários na consolidação democrática e o futuro das bibliotecas como eixos fundamentais do investimento do poder local. Na sessão de abertura do encontro, a representante da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Sandra Dias, abordou o futuro das bibliotecas e aquilo que representam para a sociedade atual. Este é, de facto, o ponto de todos o mais desafiante, para onde queremos ir. Existe uma responsabilidade partilhada, que será desconstruir finalmente a ideia de que as bibliotecas são espaços parados, silenciosos, sem vida, para mostrarmos que as bibliotecas só se constroem com as pessoas que lá trabalham e com muita dedicação com as pessoas da comunidade. E as comunidades são todas diferentes. Logo, as bibliotecas devem ser organicamente moldáveis à sua comunidade e às características do seu território. Compreender as estratégias locais para os territórios é fundamental para demonstrar como podem as bibliotecas ter um papel participativo dessas mesmas estratégias. Bibliotecas são cultura, mas também são o social, também são economia, também são o ambiente e, como espaços abertos e de contacto diário com a população, são equipamentos essenciais quando utilizamos a palavra futuro. Logo, investir nas bibliotecas será investir nas pessoas. Neste ponto, sublinhamos a importância do projeto que a Rede das Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo viabilizou à população através do PADS, o Projeto Cidadania Informada e Ativa, e que contribuiu para alcançar franjas da população que necessitam de apoio no âmbito da literacia digital e da informação. Depois de referir que as bibliotecas são um fator insubstituível para o desenvolvimento das comunidades, Luís Santos, em representação da Ministra da Cultura, deu conta da dimensão e implementação da rede de bibliotecas a nível nacional. Portugal tem 308 concelhos, 303 bibliotecas instaladas e 257 bibliotecas integrantes. Convém termos esta noção, cerca de 84% do território nacional na Rede Nacional das Bibliotecas Públicas. A rede de equipamentos culturais com maior taxa de implementação no território nacional. Quando olhamos para projetos
de políticas públicas que queremos implementar em larga escala, é impossível não olhar para as bibliotecas públicas e para o seu papel insubstituível dentro das comunidades. Mas para existirem bibliotecas públicas, devemos também valorizar o papel dos bibliotecários na formação e consolidação da nossa democracia, pois criaram nas nossas comunidades o fervor da mudança, defendendo o livro e promovendo a leitura, pois sem o livro e sem a leitura não teremos democracia nem teremos liberdade. Só com uma constante transmissão de informação e conhecimento, num trabalho persistente e paciente, conseguiremos manter a liberdade e responder aos desafios do presente e aos desafios do futuro, como as alterações climáticas ou as crises geopolíticas, muitas das vezes sofrendo a concorrência desleal de redes e plataformas na aparência mais estimulantes, mas a prazo ameaçadoras para a estabilidade das repúblicas, para a saúde das democracias e, atrevo-me a dizê-lo, para o bem-estar mental dos nossos cidadãos. Helena Rocha, vice-presidente da Câmara Municipal de Constância, abordou depois, à luz dos 50 anos do 25 de Abril, a importância das bibliotecas em democracia. No ano em que se comemoram os 50 anos de Abril e, por isso, do início do sistema democrático em Portugal, importa salientar o papel relevante que as bibliotecas têm exercido como ponto privilegiado de acesso à informação e ao conhecimento, um estímulo ao pensamento crítico, bem como ao combate à literacia ainda existente. A biblioteca, mais que um simples depósito de informação, tem de se afirmar como base do crescimento da comunidade, da qual é parte integrante, e apresentar-se enquanto ponto de interesse para todos os que dela fazem parte, pois só assim faz sentido. Neste encontro, irá certamente falar-se das bibliotecas públicas numa perspectiva de futuro e da sua consolidação como eixo para o desenvolvimento do próprio poder local. Que hoje seja um dia de partilha e reflexão de experiências, dando a conhecer os serviços e projetos das bibliotecas e qual o impacto que estas poderão vir a ter no futuro. E quem mais percebe destas coisas, senão os profissionais que exercem as suas atividades nas bibliotecas, pelo que a palavra terá sempre de ser deles. O Presidente da Câmara de Sardual, Miguel Borges, encerrou a sessão de abertura do encontro, alertando para os perigos que vivemos pela falta de tempo para dedicar à cultura. Hoje o nosso grande desafio, o nosso grande inimigo, o inimigo destas coisas chamadas cultura, é o tempo. Não é o tempo que a Helena dizia que está a chover, porque aqui não vai chover. É o tempo que nós temos para estas coisas. Nós vivemos numa sociedade cada vez mais desenfreada. Nós não temos tempo para nada. Nós vivemos numa sociedade concorrencial, onde não temos tempo para ler, não temos tempo para ir ao cinema, não temos tempo para ir ao teatro, não temos tempo para ler um livro, não temos tempo para ir à biblioteca. E quando perdemos tempo para estas coisas, temos a nossa mente aberta para assimilarmos aquilo que nos querem transmitir, aquilo que nos querem impingir, sem termos conhecimento crítico, sem sairmos à procura desse conhecimento pelos nossos próprios meios. Isso faz com que uma democracia relativamente jovem como a nossa, que só tem 50 anos, possa estar em causa, como estão muitas democracias por esta Europa fora. O tempo é o nosso grande adversário. Por isso é muito importante invertermos esta tendência e passarmos a ter tempo. Tempo para estarmos aqui reunidos. Tempo para estarmos aqui a conversar, olhos nos olhos, e não, como dizia um filósofo português, que agora não me recordo o nome, e não só no zoológico que nós nos habituámos e que fomos obrigados a estar na pandemia. Mas é importante termos tempo para estarmos aqui, para refletirmos. Rádio Hertz, a primeira a informar. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança. Volto hoje a um assunto que falei ainda não há muito tempo, mas que interessa e é mais importante para todos, tanto para os profissionais de saúde como para os beneficiários da Segurança Social e utentes do centro de saúde. Com a nova legislação saída a 1 de abril, todos sabem que a própria pessoa pode-se autocolocar de baixa, vamos falar em baixa porque é a expressão mais conhecida, durante 3 dias. Mas muitas das pessoas que nos aparecem, por vezes, nas juntas médicas de verificação das suas incapacidades, alegam que só estou de baixa há 10 dias ou há 15 dias e já me chamaram. Ora bem, a partir do 7º dia, todas as pessoas podem ser chamadas a juntas médicas de verificação da incapacidade temporária. A convocatória que as pessoas recebem, por vezes, só uma mensagem, mas outras vezes escrita, diz que as pessoas devem ceder autorização aos peritos da Segurança Social para consulta do seu processo.
Ora, essa consulta faz-se no Ministério da Saúde. Como todos sabemos, a internet muitas vezes não funciona, as ligações não funcionam e é da responsabilidade dos beneficiários, eu realço que é da responsabilidade dos beneficiários comprovar a sua doença perante os peritos da Junta Médica. Outras vezes, e como nós necessitamos de um código de autorização que vai para o telemóvel que a pessoa tem identificado nos serviços de saúde, a pessoa ou não leva o telemóvel ou o número que tem é de outro familiar. Isto pode prejudicar porque os peritos não sabem porque é que a pessoa está doente, não têm qualquer informação e podem pura e simplesmente cancelar o subsídio. Portanto, é preciso que as pessoas tenham a noção e, sobretudo, também os médicos que dão as baixas às pessoas tenham a noção de que nem sempre é possível consultar pelas razões que já disse, porque as pessoas não têm telemóvel ou porque temos dificuldades em termos de internet. Outras vezes é porque nada consta no registro que é feito pelos médicos. Aqui o meu apelo aos médicos que escrevam a razão de dar a baixa às pessoas e, portanto, que imprimam, basta imprimir. É um clique no registro de saúde do utente, é apenas um clique, imprimir o que escreverem e dão um papel às pessoas para nos trazerem. Beneficia o beneficiário, perdoem-me o exagero, beneficia a pessoa, beneficia os médicos e tira muito tempo perdido nas juntas médicas de incapacidade. Portanto, vamos todos colaborar para que não haja dissabores nestas verificações nas juntas médicas de verificação de incapacidade. Um bom dia e um bom fim de semana a todos. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.